Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Aqui você encontra notícia, react e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. E nesse vídeo vamos fazer um react aí do canal do Vender Casagrande. Ele traz informações aí a respeito do Samuel Lino, a respeito do Saul e a respeito do goleiro Braz, possível goleiro do Flamengo. Será isso mesmo? Vamos conferir aqui, mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Comenta aqui abaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Vamos conferir aqui, pessoal. Pessoal, falando sobre esse dinheiro aí que o Flamengo terá que pagar ao Atlético de Madrid envolvendo Samuel Lino. Ué, Vini, mas por que o jogador já foi contratado? Vamos recapitular. Contextualizando, o Flamengo pagou ou pagará em algumas parcelas o Atlético de Madrid 22 milhões de euros de maneira fixa. Também ficou acordado entre os clubes o pagamento de mais 3 milhões de euros por metas, bonificações. Essas metas estabelecidas em títulos do Flamengo, com a participação, obviamente, do Samuel Lino. E eu publiquei nas minhas redes sociais mais cedo o seguinte: Atlético de Madrid recebeu do Flamengo mais 8 milhões de reais, tá? Eu estou botando em real aqui para ajudar vocês, porque o pagamento é em euro. Mas na cotação atual dá 8 milhões de reais em bônus pela transferência de Samuel Lino. O contrato entre os clubes prevê, além de 22 milhões de euros fixos, pagamentos de bônus do Fla ao time espanhol em caso de títulos. E funciona da seguinte maneira: se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, 500 mil euros. Brasileirão, 500 mil euros. Libertadores, 750 mil euros. E aí tem os asteriscos no contrato. O limite do bônus é de 3 milhões de euros e o jogador precisa atuar 60% dos jogos na respectiva competição. Mas em 2025, o ano que ele foi contratado, o contrato diz que a exigência de 60% dos jogos é em cima do número de partidas que restavam para os torneios acabar desde a chegada do atacante no meio da temporada. Samuel Lino cumpriu a meta tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, títulos conquistados pelo Flamengo. Então, por conta disso, caiu lá na conta do Atlético de Madrid mais 8 milhões de reais. Lembrando que o Samuel Lino atualmente é o jogador mais caro da história do... É isso aí, pessoal. Jogador mais caro da história do Flamengo. Mas ainda, na minha opinião, falta entregar ainda aquele belo futebol que toda a torcida espera, né? Vamos aguardar aí. O Flamengo está preparando esse jogador para essa temporada de forma melhor, né? Que ele chegou no meio da temporada, esse ano vai ter pré-temporada completa e ele vai mostrar aí bons jogos. Flamengo. O Caio Jorge poderia se tornar, porque o Flamengo fez uma proposta de 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, para tentar o atual jogador do Cruzeiro, sem sucesso. Porém, pelo andar da carruagem, em breve o Samuel Lino deixará de ser o jogador mais caro da história do Flamengo, porque o Flamengo está no mercado com o bolso cheio e disposto a gastar. Diz aí, torcedor, o que vocês acham dessa negociação envolvendo Samuel Lino? Eu sei que muitos não gostam do jogador, mas repito, vai ser um atacante muito importante para o Flamengo na temporada 2026. Vai passar por uma pré-temporada, vai ter descanso, algo que ele não teve porque ele chegou em reta final de temporada lá no futebol espanhol. Então acho que, taticamente falando, Samuel Lino já entregou muito, e aí eu acho que ele vai conseguir entregar mais e tentar cair nas graças do torcedor rubro-negro. Eu particularmente acho que isso vai acontecer. Galera, Saul, tá? O prazo dele de recuperação dessa cirurgia que ele vai passar no calcanhar é de 2 a 3 meses. Ele vai operar agora em janeiro, começo de janeiro, na semana que vem. Então, dando tudo certo, ele vai ficar aí, retorna entre março e abril. Vai perder Recopa Sul-Americana, vai perder Supercopa e vai perder o início do Campeonato Brasileiro. Então, o Saul vai ser desfalque para o técnico Felipe Luiz durante um longo período, de 2 a 3 meses, pelo menos é o prazo estipulado inicialmente pelo Departamento Médico do Flamengo. Ainda vai passar pela cirurgia, tem que ver como é que vai ser o processo dele de recuperação, mas a média, pelo que eu apurei no Flamengo, vai ser essa média aí de 2 a 3 meses longe dos gramados. Falando agora de plano B para o setor ofensivo. Bom, Caio Jorge, pelo visto, o Flamengo ficou apenas na vontade. E agora, o que o Flamengo deseja? O Flamengo tem nomes aí para tentar contratar
e suprir essa carência na visão da diretoria. Um deles é o Marcos Leonardo, jogador velho conhecido de muita gente, jogador de 22 anos, atualmente está no Al Hilal, e assim como Caio Jorge, cria das categorias de base do Santos, passou pelo Benfica na temporada 2023-2024 e depois ele foi vendido ao Al Hilal. Muita gente acha que o Al Hilal não tem desejo de contar com o jogador. Pelo contrário, a informação que o Flamengo tem é que o Al Hilal gosta bastante do jogador. Num determinado momento, ele não foi inscrito em alguma competição por conta de limite de estrangeiros, tanto é que ele quase foi emprestado ao São Paulo. No fim das contas, acabou não rolando o negócio, mas é um jogador, repito, de 22 anos. Eu, particularmente, gosto bastante do Marcos Leonardo, mas na visão da diretoria do Flamengo é um perfil um pouco diferente no estilo de jogo em comparação a Caio Jorge. E quando fala isso, não é questão de joga menos, joga mais. O Marcos Leonardo, na visão da diretoria, é mais um centroavante, parecido bastante com o Pedro, e eles queriam um centroavante mais móvel, como é o Caio Jorge, e de fato o Caio Jorge é muito mais móvel, dá mais mobilidade, mais... Hey, so you see that fan? Would be... Na minha opinião, o Marcos Leonardo seria uma boa para o Flamengo, pessoal. Um bom atacante, um bom jogador. Intensidade. Então, seria um perfil. Hoje em dia não tem essa de jogador joga somente naquela posição. Você vê aí o exemplo do Bruno Henrique, joga na esquerda, joga dentro da área, é um bom jogador. O jogador, quando quer jogar, pessoal, ele se adapta ali ao que o treinador pede. O Pedro também, pessoal, se vocês lembram do Pedro, o Fluminense principalmente, ele era praticamente um jogador fixo na área. E hoje em dia, joga em todas as posições ali. Diferente. Porém, sim, o Marcos Leonardo é um jogador que está assim na mira do Flamengo, e me relataram dentro do Flamengo que tem um outro jogador brasileiro, atacante, que está atuando fora do Brasil, que também está na mira. Não me falaram o nome, só me confirmaram do Marcos Leonardo, porque é um nome que é notoriamente aí, enfim, divulgado há muito tempo já por várias pessoas e vários jornalistas em todas as redes sociais. Então, eu particularmente gostaria da chegada do Marcos Leonardo, mas entendo a visão da diretoria do Flamengo. Outro jogador que vocês já sabem, que está na mira do Flamengo, Gabriel Brazão. E teve reapresentação do Santos, inclusive Gabigol contratado pelo Santos. Meu Deus, o Alexandre Matos, ele conseguiu fazer besteira nos tempos de Cruzeiro, contratando o Gabigol pelos custos. É um salário extremamente alto, tanto é que o Cruzeiro topou dividir o salário com o Santos para poder, entre aspas, se livrar do Gabigol. E agora o Alexandre Matos está fazendo essa contratação pelo Santos. Eu, particularmente, não acho que vai vingar, tá? Mas ele quer há muito tempo, mas ele não consegue mais. É um outro jogador. Não adianta você contratar o Gabigol achando que é o Gabigol de 2019, 2020 com a camisa do Flamengo. Mas vamos falar do Brazão. A informação que a diretoria do Santos tem o Brazão não quer deixar o Santos nesse momento. O Brazão entende que é melhor, um projeto de carreira, ele ficar no Santos, ser titular, se destacar e pensar numa seleção brasileira. No Flamengo, de fato, ele não chegaria para ser titular. E aí vai se encaixar, o Brazão se encaixa perfeitamente naquilo que eu venho falando há muito tempo aqui no canal e também lá no SBT. A dificuldade do Flamengo na contratação, por incrível que pareça, isso não é soberba, isso não é, enfim, se achar acima dos outros, mas o problema do Flamengo não é mais dinheiro. O Flamengo tem dinheiro. O problema vai ser tirar o jogador que entrar na mira do respectivo clube ou esse jogador topar jogar no futebol brasileiro. Vou dar um exemplo. Para o ataque, o Tati Castelhano, jogador que estava na Lazio, ele não queria vir para o futebol brasileiro, ele queria continuar na Europa e está indo para o West Ham da Inglaterra. O Gabriel Brazão, ele não topa, num primeiro momento, pelo menos no entendimento da diretoria do Santos, deixar o Santos titular absoluto para ser reserva no Flamengo. Vai ser muito difícil. Caio Jorge, o Flamengo ofereceu uma fortuna, mas o Cruzeiro não quis fazer negócio. A dificuldade do Flamengo não vai ser dinheiro. A dificuldade do Flamengo vai ser convencer um jogador a vir jogar no futebol brasileiro ou convencer esse clube brasileiro a vender o jogador, que é o caso do Cruzeiro. Brazão, jogador, tem que convencer esse jogador. E se convencer, o Santos vai querer vender? Então, vai ser complicada a vida do Flamengo, mas acredito que no fim das contas a diretoria conseguirá suprir as ausências que tem nesse elenco aí. Vitão?
contratado, já foi para o setor defensivo. Agora falta, pelo menos, um goleiro, um centroavante, e eu acho que precisa de um volante. E esse volante, se for o Marcos Antônio, altíssimo nível. Então, é isso aí, pessoal. O Flamengo está ativo no mercado. Novas contratações devem ser fechadas aí essa semana. O Flamengo volta aos treinos no dia 12 de janeiro. Beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário aqui contando de onde você está assistindo esse vídeo. Créditos na descrição aí para o canal do Vini Casagrande. Forte abraço e até mais.